Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Se liga, ó, vamos para uma aula brabíssima a respeito de Brasil, Mercosul e relações exteriores comerciais. Tranquilo? Se você não sabe disso, eu já quero te alertar. A gente tem uma série de aulas que eu vou botar aqui no card para que você possa ver todas as aulas que rolaram numa playlist da ESA, tudo bonitinho, organizadinho para vocês. A gente já está indo ao final do curso. Espero muito que vocês tenham entendido todos os processos, feito os exercícios e vamos que vamos. Surgindo alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, não tem problema nenhum, que eu vou estar tentando responder um a um para vocês e tentem compartilhar ao máximo justamente esse movimento para aulas gratuitas da ESA de Geografia, com base na bibliografia bonitinho para vocês, tranquilo? Então, não vou perder meu tempo, eu acho que eu já falei muito. Aliás, se você ainda não deu like no vídeo, já dá aquele like no vídeo, compartilha para todos os seus amigos que estão papirando a prova da ESA. Aliás, se por acaso tu não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e já ativa o sininho. Tranquilo? Já falei muito. Vamos lá, toca ali a vinheta. Volta aqui para mim, se liga. Acesso a todo esse quadro, como você bem já sabe, você tem aqui, ó, no link da descrição. Você vai acessar aqui e você vai conseguir ver todos os pontos para você fazer suas anotações no caderno. Olha, a aula de hoje sobre Brasil, relações comerciais, Mercosul no geral, ela é uma aula que de fato tem muitas informações, muitos pontos. Já caiu esses assuntos em provas anteriores, então a gente vai estar ao máximo antenado em tudo aquilo que a gente tem que falar, vai falar de fato nessa aula. Primeiramente, a gente sempre olhou o Brasil para o Brasil em si, fechado, olhado o Brasil na sua industrialização, nós olhamos o Brasil nas suas migrações internas, sua população, então nós olhamos o Brasil em si. Ah, mas no edital da Geografia da ESA tem para externo do Brasil? Tem sim o externo do Brasil. Esse externo é uma análise da América do Sul, principalmente as suas relações exteriores, também para fora das Américas do Sul. Então, é aquilo que a gente analisa para fora do Brasil em si, que é a relação Brasil-fora, externo, as relações comerciais globais do Brasil. Primeiramente, a gente tem que entender a América do Sul. A América do Sul, ela tem um monstro, por assim dizer, um grande país que domina em grande parte da sua área, quase que a metade da área do Brasil justamente compreende a área brasileira, cerca de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, cerca de 47% de todo o território da América do Sul é só o Brasil. A América do Sul está girando ali em torno de 400 milhões de pessoas, mais de 200 milhões, ou seja, mais da metade da população dessa América do Sul está só no Brasil. Ou seja, o Brasil ele tem a metade do território, ele tem mais da metade da população, então o Brasil, frente à América do Sul, é um gigante frente aos outros países que assim fazem um contorno com ele. Desses países, nós temos Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, são compreendidos os chamados países do Cone Sul. Esses países que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, que formam as zonas temperadas, que pegam parte das zonas temperadas. Se liga que de todos os países do Cone Sul, isso é assunto lá na primeira aula, a gente não faz fronteira com o Chile, tá? E depois nós temos a face mais norte da América do Sul. A gente pode colocar como um antagonismo a face norte e a face sul, com o meio, a barreira sendo justamente o Planalto Central, como escreveu Mário Travassos no livro chamado Projeção Continental do Brasil. Aqui nas faces norte nós temos Bolívia, Peru, Equador, não fazemos fronteira com o Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o departamento ultramarino da União Europeia correspondente à França, chamada de Guiana Francesa. Então, em países, nós temos Brasil, Chile, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 países na América do Sul em um departamento ultramarino. Quer dizer que é o Brasil, mais um departamento ultramarino e 11 países. Desses 11 países,
nós não fazemos fronteiras com dois, que é Chile e Equador. Do resto, nós fazemos fronteiras claramente. E sim, o Brasil, com quase a metade desse território, grande imponência principalmente de valores no intuito de população, a gente tem a presença de hispânicos, então portugueses e espanhóis, então a gente tem colonização portuguesa e espanhola, mas também temos de ingleses, tá? Na região das Guianas, da Holanda, na região do Suriname, então holandeses habitaram essa região, e a França também fazendo a sua ocupação na Guiana Francesa. Ou seja, a gente teve uma ocupação basicamente hispânica, quase a totalidade da Península Ibérica, então nós temos justamente portugueses e espanhóis. Porém, holandeses, franceses e ingleses ficaram retidos mais a esse pequeno trecho da América do Sul, que também envolve a Amazônia nesse sentido. Então, aqui está a América do Sul no geral. Esse Cone Sul, essa política envolvendo principalmente o Chile, envolvendo principalmente a Argentina, envolvendo também o Paraguai e a Bolívia, ela foi um intuito de trabalhar principalmente, Bolívia não, mas o Brasil, né, melhor falando, Argentina, Brasil e Chile. Justamente nós temos uma política do chamado ABC, uma lógica do Barão de Rio Branco, justamente em conversa, diálogo dentro desse espaço, na região principalmente de Iguaçu. Tá? Na região do Iguaçu. Então ele era um grande diplomata, era o ministro de Relações Exteriores, e ele justamente tentou flexibilizar algumas tensões que aconteciam nessa região aqui, conhecida como região do Iguaçu. José Bonifácio de Andrada também era um outro teórico, pensador brasileiro, que trazia a ideia principalmente de interiorização do país e transferência da capital. Ele dizia, de fato, que o Brasil ele precisava tornar mais presente, não o Brasil do exterior para fora, ou seja, o Brasil do litoral, mas o Brasil do interior com domínio na América do Sul. Não só que Getúlio Vargas, a partir dessas leituras, cria uma marcha chamada Marcha para o Oeste, de habitação em colônias agrícolas, tanto em Goiás quanto no Mato Grosso do Sul, tá? Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Ceres, em Goiás. Ou seja, a ocupação para o interior brasileiro. Mário Travassos, no livro chamado Projeção Continental do Brasil, ele justamente lança o Sudeste como uma área de reserva. Ele diz que toda essa América do Sul, ela consegue ser comunicativa a partir do Brasil, porque existem pelo menos dois antagonismos, duas áreas de fato antagônicas da América do Sul. A face mais ao norte, ou seja, essa face ao norte do Planalto Central, e a face ao sul do Planalto Central. O único país que conseguiria conversar entre os países da face norte e o país da face sul, que poderia criar estradas, poderia ligar justamente todo esse meio, era o Brasil. Por quê? Essa partezinha aqui, ela é dominada por um outro antagonismo, que é justamente a Cordilheira dos Andes. Então, a comunicação por isso que é muito comum o diálogo mais forte entre países do sul, do Cone Sul, como por exemplo, a gente teve guerras mais envolvendo a região do sul e guerras envolvendo mais a região do norte. A América do Sul, ela sempre foi uma região de guerras, uma região de conflitos intensos. Por exemplo, a Bolívia não cede todo o seu gás para o Chile até hoje por causa de uma guerra chamada de Guerra do Pacífico, onde tira grande parte do fornecimento de águas do Pacífico da Bolívia, do acesso à água do Pacífico da Bolívia, principalmente por causa do Chile. Peru também esteve presente nessa guerra. Então, Mário Travassos disse que o Brasil ele é um grande propositor de comunicação entre a face norte e sul, quanto a face leste e oeste também da América do Sul. Ou seja, basicamente cabia ao Brasil o controle da América do Sul através de estradas e redes de comunicações, através de ferrovias, entre toda a América do Sul. Ou seja, o Brasil ele deveria ter mais imponência e transferir a sua capital para o interior. Assim como o Golbery do Couto e Silva,
Ele diz que a gente deveria principalmente retirar 2 prisioneiros geopolíticos da Argentina, que era a Bolívia e era o Paraguai, pois todo o fornecimento de comida, todo o fornecimento de exportação e importação da Bolívia e Paraguai passava pela bacia do Rio da Prata. Passando pela bacia do Rio da Prata, teria que passar pela Argentina. Então nada entrava na Bolívia e Paraguai se a Argentina não autorizasse. Ou seja, eles eram prisioneiros geopolíticos da Argentina. Se um dia a Argentina entrasse em guerra no Brasil, contra o Brasil, e isso de fato foi uma tentativa proposta, eu vou conversar um pouco nesse sentido aqui, mas se o Brasil entrasse em guerra com a Argentina, Bolívia e Paraguai provavelmente estariam em apoio à Argentina. Então o Golbery do Couto Silva, ele lança uma ideia de interiorização do país e principalmente retirada desses prisioneiros da Argentina, construindo uma rede de estradas, por exemplo, como a Ponte da Amizade e a BR-277, para ligar a região de Paranaguá para o Paraguai. Ou seja, o Paraguai agora teria uma forma de escoamento e de importação de produtos, não dependendo diretamente da Argentina. Assim como a Bolívia seria ampliar a ferrovia noroeste do Brasil, que sai de Corumbá e liga até São Paulo, mas interiorando ela até as regiões da Bolívia, até La Paz, justamente para ocupação desse território nesse intuito. Ou seja, aqui a interiorização do país, ela vem no intuito de se mostrar um poderio para a América do Sul. Ou seja, a Brasília, ele não é simplesmente a interiorização para domínio do próprio território, mas um domínio de toda a América do Sul, por assim dizer. Então a América do Sul, ele é um continente de conflitos, ele é um continente de porradarias e tretas, mas que, de fato, aos poucos ele tenta se integrar através de blocos geoeconômicos. Blocos econômicos são blocos que os países eles perdem um pouco da supremacia, da soberania nacional, melhor falando, em troca de valorização das trocas comerciais para a sobrevivência no mundo onde as trocas comerciais são cada vez mais severas, tranquilo? Então, justamente eu tenho o Mercosul. Vou começar já falando sobre esse grande bloco do Mercosul. O Mercosul, ele nasce a partir de uma aproximação entre 2 grandes rivais da América do Sul, que era Brasil e a Argentina. Então, Brasil e Argentina, por exemplo, na década de 70, eles chegaram a pleitear a construção de armamentos atômicos, bombas atômicas, armamentos nucleares, por causa da hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, basicamente na década de 70, não foi muito bem aceito a construção de uma hidrelétrica que já mostrava um pouco dessa retirada do aprisionamento geopolítico do Paraguai da Argentina. Então o Brasil criava agora uma hidrelétrica junto com o Paraguai, no intuito justamente de fornecer energia para o Paraguai e ter também o controle sobre o Paraguai. Ou seja, a Argentina não gostou muito bem disso, além de alterar regimes de rios da própria bacia da Prata. Então isso tudo gerou uma série de conflitos onde a Argentina gerou estudos para atacar a bomba atômica no Brasil, o Brasil também. Ou seja, a Argentina no geral e o Brasil eram rivais geopolíticos, até que acontece uma guerra contra o Reino Unido chamada de Guerra das Malvinas, as Falklands. E aí, nesse momento, o Brasil e a Argentina se aproximam, porque um acordo militar feito com os Estados Unidos, onde toda nação exterior não poderia invadir o Brasil. Esse acordo foi feito pela Organização dos Estados Americanos, onde foi um acordo feito ainda na década de 50 e 60, depois da Revolução Cubana, onde os Estados Unidos tinha medo que uma outra nação invadisse uma nação dos Estados Unidos, das Américas. Aquela ideia da doutrina Monroe, né? América para os americanos. Então todo mundo assinou esse tratado. A ideia é que os Estados Unidos tinha medo que a União Soviética dominasse um país, entrasse no país justamente da América. Nesse momento que um país do exterior das Américas entrasse e invadisse um país aqui das Américas no geral, todo mundo teria que se unir e ir contra esse país. Isso de fato
Não aconteceu, porque quando a Argentina foi pleitear os Estados Unidos a ajuda por causa da Guerra das Malvinas, os Estados Unidos não liberou ajuda. Ao mesmo tempo, também o Brasil sofria o processo de década perdida, estagflação, a cobrança de altos juros da dívida externa. Então, a relação Brasil e Estados Unidos não estava muito boa na década de 80, no início da década de 80. Isso faz com que a gente gere uma aproximação com a Argentina. O forte, a marca dessa aproximação da Argentina é justamente a Declaração do Iguaçu, uma declaração assinada em 85 entre o presidente Raul Alfonsín e José Sarney, onde tinha a ideia de um acordo de paz e cooperação militar entre os dois países. Posso até botar a foto dos dois aí assinando a Declaração do Iguaçu. Volta aqui para mim, se liga. Essa Declaração do Iguaçu, ela deu base a uma aproximação entre Brasil e Argentina e todo o Cone Sul. E aí vem justamente um tratado chamado Tratado de Assunção. Era um tratado justamente de uma zona de livre comércio, onde favoreceria, eu acho que tá certo? Tá certo. Favoreceria as trocas comerciais entre os países desse Tratado de Assunção. Essa zona de livre comércio nada mais é quando mais de 90% dos produtos comercializados entre os países tem uma redução ou eliminação das tarifas alfandegárias. Isso daí, aos poucos foi proposto, ou seja, esse Tratado de Assunção é uma zona de livre comércio e quem começa com esse Tratado de Assunção, ou seja, quem dá início, é o Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, o chamado Pau-Brasil. Por que o Chile não entra diretamente nisso, apesar de fazer parte do Cone Sul? Primeira coisa que é analisado é que esse Tratado de Assunção foi uma forma de tentar solucionar a década perdida, a década de 80. Um dos poucos países que conseguiu safar essa década perdida, então entrou numa crise, foi a Colômbia por causa das drogas, tá? Principalmente por causa das drogas. Mas o Chile também não se via tão ruim assim, não. Então ele preferiu não entrar, principalmente porque o alinhamento político dele ainda estava muito voltado aos Estados Unidos nesse sentido. Então, basicamente, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, chamado Pau-Brasil, com a sua sede em Montevidéu. Era a eliminação gradativa das tarifas alfandegárias dos produtos. Ou seja, aos poucos iriam reduzindo ou eliminando as tarifas alfandegárias. Por isso que você pode ir para a Argentina, comprar um produto, entrar pelo aeroporto brasileiro, passar na cara da Polícia Federal aquele produto, dizendo que está entrando com aquele produto da Argentina no Brasil, e você não vai pagar taxas por isso, porque a gente está dentro de uma zona de livre comércio. Porém, era necessário se afincar ainda mais nesses países. Então, o degrau de bloco econômico se expande cada vez mais agora para um protocolo de Ouro Preto, onde deu as bases administrativas para que de uma zona de livre comércio virasse uma união aduaneira. Primeiramente, eu vou falar o que é uma união aduaneira. A união aduaneira, ela trata justamente a adoção de uma tarifa externa comum, ou seja, imposto, aqui eu botei imposto, mas eu escrevi errado, nossa, caiu aqui o negocinho, totalmente errado, mas eu vou botar aqui, imposto de importação comum. Ou seja, se eu sou um país que estou dentro de uma união aduaneira, se eu importar um produto que é comercializado entre a gente, eu vou pagar um valor muito mais caro. Isso favorece as trocas comerciais, favorece mais ainda, afinca mais ainda as trocas comerciais dentro do próprio grupo e impede que produtos estrangeiros entre nesse bloco econômico. Ou seja, uma tarifa a produtos importados. Porém, diversos produtos
não estão na TEC. Então, por isso que ela é considerada uma união aduaneira imperfeita, uma chamada união aduaneira parcial. Além disso, o Protocolo de Ouro Preto criou uma estrutura institucional, criando órgãos intergovernamentais e o Conselho do Mercado Comum e a Comissão do Comércio do Mercosul. Basicamente, os produtos que vão entrar nessa união aduaneira, entre outros aspectos de importação, vão ser dados através de um consenso entre esses países, através dessa comissão e desse conselho. Ou seja, ela baliza toda a estrutura institucional entre os países do Protocolo de Ouro Preto, assinado em 94. Aqui nós temos em 91 o Protocolo de Assunção. O Protocolo de Ouro Preto formaliza uma união aduaneira. Porém, com a fala de possíveis voltas de ditaduras, ainda na década de 90, os governos correm para aprovar o Protocolo de Ushuaia. Na Terra do Fogo, eles assinaram um protocolo justamente em 1998, onde eles davam segurança política para os países. Devido a boatos de novas ditaduras, eles lançam o Protocolo de Ushuaia, a chamada cláusula democrática. Se um país, por acaso, ferir o seu processo administrativo, político, democrático, ele será suspenso do bloco, gerando um grande déficit comercial para esse país. Então isso é uma das forças que o país tem para não ferir o processo democrático em algum desses países presentes aqui justamente dentro do Mercosul. Continuando a lógica aqui, ó, bonitinha do processo histórico, no 96 nós temos a entrada do Chile e Bolívia, porém como associados, eles não fazem parte da União Aduaneira, eles fazem parte da Zona de Livre Comércio. Então eles não têm adoção dessa TEC, mas se você for a esse país aqui, uma série de produtos você pode comprar sem pagar impostos ou sem pagar tantos impostos assim. Além do mais, Peru e Colômbia e Equador também se tornam associados, pedem a sua adesão em 99 ao Tratado de Assunção, ou seja, eles estão dentro da Zona de Livre Comércio, mas não estão dentro do Protocolo de Ouro Preto. Porém, em 2006, a Venezuela, ela pede entrada ao Protocolo de Ouro Preto, ou seja, à União Aduaneira. E, de fato, Brasil e Paraguai não apoiam. Precisa ter aprovação desses quatro aqui, ó. Desses quatro, o pau-brasil. Brasil e Paraguai não apoiam, apenas a Argentina e Uruguai. Porém, em 2012, houve fraude em eleições, na verdade houve o processo de impeachment sem o correto processo de fato de impeachment acontecer. E isso faz com que nas eleições, a retirada de fato do presidente Fernando Lugo, e aí com isso o Paraguai ele é suspenso desse bloco aqui. Quando o Paraguai ele é suspenso, ele deixa de ser uma oposição à Venezuela e o Brasil aceita a entrada. Então a Venezuela ela entra em 2012 justamente no bloco, apesar dela ter pedido a sua adesão em 2006, tá? E aí em 2013, com a volta justamente do processo democrático através do presidente Horácio Cortes, novas eleições são feitas e o Paraguai ele volta justamente à União Aduaneira, mas nesse momento a Venezuela ainda já está dentro da União Aduaneira. Então, além dos quatro países, eu também vou ter a Venezuela participando dentro desse período. Em 2015, a Bolívia pede a entrada. Porém, como o Brasil vivia o processo de impeachment, entre outras coisas, o Congresso brasileiro não votou a aprovação da Bolívia. Ela aguarda justamente o Congresso brasileiro a sua aprovação. Então, ela tenta sair justamente da condição de associado para se tornar membro do Mercosul, de fato. E em 2017, devido à política de Maduro,
justamente foi verificado processo e fatos e fraude nas eleições, e com isso a Venezuela ela foi suspensa do bloco. Então eram os 4 países mais Venezuela, porém em 2017 ela é suspensa. Então hoje a Venezuela ela é suspensa, não faz parte mais da União Aduaneira, e o Brasil ainda não aprovou a entrada da Bolívia no caso do Mercosul.